Boa noite a todos. Iniciaremos, daqui uns 5 minutos, a nossa exposição da noite com o tema Solicitude Divina. E para nos harmonizarmos, para entrarmos na sintonia com os nossos irmãos da espiritualidade, com o nosso amado Mestre Jesus, vamos ouvindo uma canção chamada Prece, do Tim e Vanessa, que eu tenho certeza que vai alegrar os nossos corações e vão trazer para as nossas almas serenidade, que possamos ouvir e acompanharmos a melodia. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. O bairro cada pedra, ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Boa noite a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Estou muito feliz de estarmos juntos mais uma vez, falando sobre o Evangelho do nosso amado Mestre Jesus, sobre os seus ensinamentos. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a solicitude divina. E o que significa solicitude? Simplesmente atender a uma solicitação da melhor maneira possível, com atenção, com interesse, zelando, cuidando. E quando nós falamos da solicitude divina, nós estamos falando do amor com o qual o nosso Criador nos atende diante de todas as nossas necessidades. E na Gênese, no capítulo 2, onde a espiritualidade aborda o tema Deus, no item 20, nós vamos encontrar esta solicitude. No item 20, eles falam sobre a providência.
E a espiritualidade nos esclarece que a providência é a solicitude de Deus atuando na vida das suas criaturas. Ele tudo vê, tudo sabe, tudo preside. É a sua onipresença. E essa é a providência divina, que neste capítulo da Gênesis, o capítulo 2, neste item especificamente, item 20, a espiritualidade fala, vem nos mostrar o amor de Deus se manifestando em nossas vidas em todos os momentos, seja qual for a situação que estejamos enfrentando, o amor de Deus se faz presente. Ele movimenta através das suas leis tudo o que for necessário para nos amparar, para nos auxiliar. A solicitude divina nos acompanha desde o momento em que despertamos pela manhã até o momento em que repousamos as nossas cabeças no nosso travesseiro e repassamos todo dia. E aí nós percebemos o quanto nós fomos auxiliados divino, o quanto ele nos auxilia com o seu amor. E quando a espiritualidade vem nos explicar, vem nos orientar a respeito dessa solicitude, e nós passamos isto adiante, é comum alguns companheiros não interiorizarem no coração essa confiança, essa certeza. Muitos dizem que é impossível Deus cuidar de tudo e de todos ao mesmo tempo. Como ele pode estar presente em todos os lugares, se ocupar, como está lá na Gênesis, quando eles dizem que a solicitude de Deus acompanha todas as suas criaturas em toda parte. Como isso é possível? Mas quem pensa dessa maneira é incrédulo, não conhece os atributos do nosso Criador, não conhecem as suas leis. Leis maravilhosas que regem de uma forma perfeita todo o nosso universo. Mas quando nós conhecemos as leis de Deus, leis às quais todos nós estamos submetidos, nós compreendemos, nós passamos a entender que é através destas leis imutáveis e perfeitas que se movimentam de uma forma ordenada, onde tudo flui com uma perfeita harmonia, dentro do mais equilíbrio, dentro do mais perfeito equilíbrio, e que não se torna necessária a incessante de Deus, porque estas leis sábias vão estar se movimentando de uma forma tão equilibrada, tão harmônica, que Deus não precisa estar modificando nada, porque estas leis, dentro da sua imutabilidade, elas são gestadas na base da perfeição. Por isso a intervenção é intensa, incessante de Deus, se torna desnecessária. Quando nós estudamos a parte terceira do Livro dos Espíritos, as leis morais, nós percebemos a grandeza dessas leis. É claro para todos nós que se nós observássemos atentamente o que essas leis nos ensinam, tudo seria muito mais fácil na nossa caminhada. Muitas vezes nós nos perguntamos por que nós não sentimos a presença de Deus, a solicitude divina nas nossas vidas. E é isso que nós vamos, no decorrer da nossa exposição, tentar entender. Na parte terceira do Livro dos Espíritos, encontramos as leis morais. E na questão 614, Kardec pergunta à espiritualidade que se deve entender por lei natural. E a espiritualidade responde: a lei natural
é a lei de Deus. É a única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela indica o que ele deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Aí nós temos a resposta para as nossas dificuldades. Porque os espíritos estão nos instruindo. O homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. Ele não observa a essência dessas leis, ele não as vivencia. E é por isso que nós, a humanidade, está sempre enfrentando dificuldades. Passamos por diversas tempestades na nossa caminhada aqui na Terra. Por falta dessa observância, desta obediência a essas leis, que, como nós já falamos, são perfeitas, que fazem fluir a vida daqueles que as observam, que refletem sobre ela e procuram vivenciá-la no seu dia a dia. Porque essas leis, elas estão inseridas na nossa vida diariamente. E muitas vezes nós não prestamos atenção e as nossas atitudes nos levam a infringir essas leis. E quando nós infringimos as leis dos homens, existe uma pena a ser paga, a ser cumprida. E perante as leis de Deus? Com certeza, teremos que arcar com as responsabilidades quando infringimos estas leis. Lembrando o que Kardec, ao perguntar à espiritualidade, teve como resposta que a lei divina é a lei de Deus e ela é a única que pode conduzir o homem à felicidade, porque elas indicam o que podemos e o que não podemos fazer. E a escolha fica ao nosso critério. Fica claro para todos nós que nossa responsabilidade perante essas leis ainda se torna maior. Quando a espiritualidade, na questão 621, deixa claro para todos nós que essas leis estão escritas em nossas consciências. Olha a responsabilidade. Não dá nem para nós disfarçarmos e fingirmos. Eu não sabia, ninguém nunca me falou, porque a espiritualidade está asseverando. Olha, não tem desculpa. Essas leis estão escritas em sua consciência. Pensa, medita, começa a refletir no teu dia sobre a tua postura, sobre as tuas atitudes. Olha o que você está pensando. E no final do dia, na hora de fazer o teu lance, observa se você não esta lei. E por que diante de todo esse mecanismo da vida, diante de toda essa nossa necessidade de buscarmos nos tornar melhor a cada dia, encontramos tantos obstáculos, tantas barreiras, e como o nosso amado Paulo de Tarso, nas suas reflexões, colocou: o bem que nós tanto desejamos, almejamos e queremos fazer ao próximo, nós não conseguimos. Mas aquilo que nós já sabemos que não é bom, nós ainda fazemos. Falta de observância a essas leis. Que não são leis impossíveis de serem vivenciadas, de serem observadas, de serem avaliadas, analisadas no nosso dia a dia. E Jesus foi bem claro quando ele nos disse, ao resumir estas leis. A primeira, ama a Deus sobre as coisas. Já nos ensinando a primeira lei divina, a lei de adoração, que nos ensina que adorar a Deus é levarmos os nossos pensamentos até Ele, mantermos, através dos nossos melhores sentimentos, a sintonia estável, entrarmos em contato com o nosso Criador e, desta forma, nos aproximarmos dele. É isso que a lei da adoração nos ensina. Elevar os pensamentos
e conversar, dialogar com o nosso Pai. E a espiritualidade é clara. Assim nos aproximamos dele. E quando ele diz, ama o teu próximo como a ti mesmo, ele está nos conduzindo à última lei moral, que é a lei de justiça, amor e caridade, que se já fosse vivenciada na nossa vida de relação, a nossa sociedade seria uma sociedade fraterna, uma sociedade justa, onde os homens caminhariam em paz uns com os outros. E não mais duelando, não mais se ferindo, não mais se agredindo, mas se reconhecendo verdadeiramente como irmãos, como nós veremos nas demais leis. Mas por que, como eu disse anteriormente, nós não sentimos a atuação deste amor do nosso Criador na nossa vida? Porque nós queremos nos relacionar com o nosso Criador, com Deus, como nós nos relacionamos com os nossos pais terrenos. Avaliemos, utilizemos esta analogia. Como nós nos relacionamos com os nossos pais terrenos? Enquanto na infância, a dependência. Crescemos, conquistamos a nossa liberdade e vamos cuidar das nossas vidas. E essa conquista de liberdade e cuidar, trilhar os nossos caminhos, não significa afastamento dos nossos pais. Mas muitos filhos se afastam, vão cuidar das suas vidas e os pais, sobra para os pais um telefonema, encontros em determinadas datas festivas. Muitas vezes, quando necessário, corremos lá para o colo dos nossos pais e, como sempre, eles nos auxiliam, nos ajudam, nos socorrem. Aí terminou aquela nossa necessidade, nós voltamos à nossa vida cotidiana, fazemos os nossos planos. Dentro desses nossos planos, não incluímos os nossos pais. E aí, com o passar dos anos, nós vamos percebendo um distanciamento entre nós e os nossos pais. Não são todos. Existem filhos que compartilham a sua vida com seus pais, mesmo formando uma outra família. Mas o que nós percebemos na nossa sociedade é bem ao contrário. É esse distanciamento. E é desta mesma forma que nós nos relacionamos com o nosso Criador, com o nosso Pai maior. Quando nós necessitamos, é oração, é evangelho, é muita lágrima, e Senhor, nós estamos sofrendo, eu preciso de auxílio, benfeitores espirituais, nós rogamos, oramos no café da manhã, no almoço, na janta, na hora do lanche, se estamos de madrugada, oramos de novo, mas aí quando passa aquela tempestade, a calmaria volta à nossa vida, voltamos aos nossos afazeres, voltamos à nossa rotina e nos esquecemos de, como a lei de adoração nos ensina, de elevarmos os nossos pensamentos, trabalharmos os nossos melhores sentimentos para que possamos estabelecer uma sintonia estável com o nosso Criador e, através dessa boa sintonia, conversarmos com Ele, abrirmos os nossos corações. Independente de não estarmos com problemas, mas conversarmos com Ele, batermos um papo com Ele. Como Jesus se relacionava com o nosso Pai? Se nós recordarmos o Evangelho, nós percebemos que Jesus estava sempre em oração, estava sempre sintonizando com o nosso Pai. A sintonia deles era tão maravilhosa que em determinado momento o mestre asseverou: eu e o Pai somos um. A comunhão, entrelaçamento de ideias, de sentimentos elevados, de fidelidade, de obediência, de amor, porque Jesus amava o nosso Pai. Ele amava Deus. E ele provou este amor a cada passo de sua caminhada.
através dos seus exemplos, do cuidado, da demonstração de amor, de respeito por todos aqueles que se aproximaram dele. Foi isso que ele nos mostrou. Olha, o que eu estou fazendo, façam também. E aí vocês vão estabelecer com o nosso Pai uma relação íntima. Vocês também alcançarão esta comunhão com o Criador. Mas nós nos preocupamos com tantas coisas nesta nossa idade existencial que esquecemos a transcendência do nosso espírito. Esta busca constante para que possamos alcançar e ouvir os nossos irmãos da espiritualidade que querem o nosso bem, a nossa família espiritual que não está toda aqui reencarnada conosco, também nos auxilia. Essa caminhada ao lado de Jesus para que Ele possa nos guiar, nos direcionar, para que possamos fazer as melhores escolhas. E quando nós observamos as leis morais, nós percebemos que nós encontramos a essência de tudo que o Mestre nos ensinou, de tudo que o Mestre vivenciou e nos convivemos também. E muitas vezes, quando nós observamos, estudamos essas leis, são coisas simples, coisas pequenas, que nós percebemos que nós não fazemos e que poderíamos ver. Quando nós lemos na Lei do Trabalho que toda ocupação útil é trabalho, nós percebemos que não é só o trabalho remunerado que a Lei do Trabalho nos apresenta. Eles são bem claros em nos dizer: toda ocupação útil é trabalho, mas observem o repouso, que também, como está lá no Livro dos Espíritos, faz parte da lei natural. O repouso necessário para que não leveis o vosso corpo à exaustão. Muitas vezes nós falamos aos quatro ventos e ainda batemos no peito. Nossa, não tenho para nada. Estou trabalhando de segunda, estou trabalhando até tarde da noite. Estou sem sábado, sem domingo, sem feriado, só trabalho. E nos esquecemos desta pequena recomendação. Observe o repouso tão necessário para o refazimento das forças físicas e para que o teu espírito se liberte e possa alçar voos a planos maiores. E nós não nos atentamos muitas vezes a isso. Em uma coisa simples. E quando nós levamos a exaustão ao nosso veículo físico, nós sabemos as consequências que vão se manifestar no nosso corpo. As enfermidades. E muitas vezes, dependendo da nossa posição social, nós levamos esta exaustão aos outros, através do nosso mando. Precisamos estar atentos a isso. Porque quando nós não respeitamos o limite do nosso corpo físico, nós desrespeitando a vida, levando malefícios a este veículo físico que é a habitação do nosso espírito, do nosso ser imortal. Estamos infringindo a lei do trabalho e desrespeitando a lei de reprodução. E quando nós falamos da lei de reprodução, não estamos apenas nos referindo à perpetuação, mas à lei da vida de toda a criação. Aí nós pensamos assim, como alguns amigos, muitas vezes em algum bate-papo, quando nós estudamos em sala de aula esta lei, assim, não, mas eu respeito a vida. Eu não mato uma mosca. Eu não piso numa formiga. São lindinhas essas amigas quando falam isso. Só que muitas vezes nós precisamos tomar cuidado com algumas atitudes. Se nós não estamos esbanjando, se nós não estamos contribuindo
de uma forma negativa e agindo contra toda esta criação, contra a natureza. Porque nós nos especializamos em acumular lixo, que é fruto dos nossos excessos. A terra é dadivosa, ela tudo nos concede a todos os seres e a toda a criação. Só que muitas vezes nós achamos que estamos fazendo tudo certinho e nós estamos contribuindo de uma forma negativa, através dos nossos excessos, desperdícios que nós não observamos no nosso dia. Gastamos água demais, deixamos as luzes da nossa casa todas acesas, esquecemos a luz da garagem acesa, esquecemos a luz do fundo acesa e no outro dia de manhã, as luzes ficaram acesas. E nós não, não, não nos conscientizamos dos desperdícios que estamos causando a todo este meio, a todo o ambiente no qual todos nós vivemos. E muitas vezes, quando nós falamos da lei de reprodução, estamos nos referindo a todos os seres e à criação de tudo que precisa ser respeitada, que precisa ser protegida. E quando a espiritualidade percebe que nós não estamos dando devido valor a tudo que abundantemente Deus nos concede, é neste momento que as leis começam a agir para colocar tudo no seu devido lugar. E quando começamos a cometer excessos, a lei de conservação vem para tentar harmonizar, colocar tudo no seu devido lugar, para manter tudo que é necessário para nós neste planeta. A lei de conservação procura manter o equilíbrio para que todos nós possamos viver, respirar, nos alimentarmos, desfrutarmos de tudo que a natureza coloca à nossa disposição. De tudo isso que o nosso Senhor se preocupou desde o momento que o nosso orbe estava sendo gestado, que passou por todos aqueles períodos de convulsões telúricas, até que a natureza se estabilizasse, a atmosfera ficasse adequada, o ambiente terrestre estivesse pronto para nos receber. Foi tudo minuciosamente arquitetado, administrado, gestado com amor. E é com este mesmo amor que nós temos que caminhar, cuidando de tudo, como a lei de conservação nos ensina. E quando eu estudando esta lei, eu tinha me esquecido, porque eu me fixei muito nesta questão, tinha me esquecido deste detalhe. A questão 704 da lei de conservação, que diz o seguinte: Kardec perguntou à espiritualidade: tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de conseguir? O que será que a realidade respondeu a Kardec? Olhem a resposta. Certo. Ele os não encontra é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de ver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa razão porque faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário que o habitam, visto que só o necessário é útil. O supérfluo nunca é. O que a espiritualidade, o que eles estão querendo nos mostrar a resposta? Simples. Olha, tudo que a humanidade precisa, a natureza proverá. Mas o que é necessário e útil para a caminhada do homem, o supérfluo não. E nós precisamos observar se nós não estamos com muito supérfluo, com o acúmulo de muitas coisas desnecessárias na nossa vida. E isso me fez recordar uma conversa que eu tive há uns 3 meses, mais ou menos, com uma amiga. Num bate-papo normal, comum, de repente ela fez esse desabafo. Ela disse que ela tinha, hoje, muito do que ela necessitava.
que ela não precisava de tudo aquilo, que ela se preocupou ao longo da vida com muitas coisas, mas agora, ao olhar para trás, ela percebeu que muitas das coisas que ela tem hoje, ela não precisa. E aí eu percebi no tom de voz, na energia dela, que se ela pudesse voltar atrás, ela não teria corrido de tantas coisas que naquele momento, na nossa conversa, ela estava dizendo que não tinha importância e que ela não via utilidade em tudo aquilo. Por quê? Porque ela chegou a uma fase da vida que ela percebeu que realmente e que muitas das coisas que ela conquistou trabalhando muito, sábados e domingos, viajando muito, ela percebeu naquele momento que ela poderia viver muito mais feliz com muito menos. E é isso que a espiritualidade nessa resposta está nos colocando. A terra realmente é dadivosa. As sementes, elas brotam, elas se multiplicam, elas produzem frutos, alimentos necessários para todos nós. A natureza propicia ao homem tudo o que ele precisa, de forma harmoniosa e equilibrada. Mas nós perturbamos este equilíbrio. Nós perturbamos a harmonia e o fluir dessas leis. E na nossa sociedade, nós percebemos o reflexo de tudo. Quando a lei de sociedade nos ensina que nós não evoluímos sozinhos, que nós precisamos sim um dos outros para desenvolvermos as nossas faculdades, gerenciarmos tudo aquilo que se faz necessário para que possamos ascender, evoluir, mas isso só através do outro, que sozinhos não somos nada, que é necessário esta união entre as criaturas. A lei de sociedade, ela nos deixa claro a importância dos laços de família, a nossa primeira sociedade, onde nós vamos dar os primeiros passos para o respeito, para a compreensão, para o bom diálogo, para o verdadeiro amor. Amor esse tem que ser exteriorizado para o meio social onde vivemos, estendendo o respeito e esta fraternidade que aprendemos no nosso lar aos nossos irmãos. Irmãos nossos que caminham ao nosso lado buscando o mesmo que também desejamos para a nossa vida. Caminhar em paz, feliz, amar, ser amado. Mas isso é trabalho de cada um de nós, através do conhecimento, da busca do conhecer e entender o que Deus, através dessas leis belíssimas, perfeitas, estão dando. O homem progride e nós percebemos o quanto o homem progrediu. Mas aí Kardec também perguntou à espiritualidade: o homem progride, o progresso está aí a olhos vistos, tanta mudança tecnológica, tanto progresso na área científica, mas e moralmente? E a espiritualidade deixa claro: o homem progride intelectualmente, mas, infelizmente, o progresso intelectual não acompanha o progresso moral. Sabemos que o intelectual nos ajuda, quanto mais buscamos conhecer, nos ajuda no nosso discernimento com relação ao que é bom e o que é ruim. Mas a espiritualidade, neste mesmo capítulo onde fala da lei de sociedade, ele deixa claro que, infelizmente, o orgulho e o egoísmo ainda imperam no nosso meio. E na lei de progresso eles voltam a tocar nestes dois sentimentos. O orgulho, que vai ditando ao homem o que ele tem que fazer, e ele faz e se sente melhor que o outro. O orgulho, que vai criando barreiras no bom entendimento e no diálogo entre as criaturas, porque um se acha melhor que o outro. O egoísmo, que esfria os nossos sentimentos e nos torna
pessoas indiferentes diante da dor e do sofrimento do outro. E na lei de progresso, eles voltam a falar da necessidade de combatermos estes dois sentimentos, para que possamos também alavancar a nossa vida moral, apenas a intelectual. Como nós podemos sentir, como nós podemos sentir a solicitude do nosso Pai maior, que tanto nos ama, se ainda permitimos que o orgulho e o egoísmo muitas vezes domine e direcione as nossas atitudes, o nosso modo de agir e falar com nossos semelhantes. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos mergulhar nestes ensinamentos, absorvermos esta essência de cada lei moral, para que possamos nos vigiarmos mais, para que possamos observar como nós estamos lidando com todas estas leis que regem não só a nossa vida aqui na Terra, mas que regem todo o universo. Vamos para os nossos irmãos com igualdade? Porque Deus e a lei nos ensina isso. Ama a todos os seus filhos da mesma maneira. Cuida de todos os seus filhos com o mesmo carinho, o mesmo zelo. Não existe diferença entre os filhos perante Deus, mas existe diferença entre nós. Nós não aceitamos, muitas vezes, o nosso irmão que caminha ao nosso lado devido aos nossos preconceitos. Não o consideramos um igual nosso. Para considerar, muitas vezes, um semelhante como nosso igual, ele precisa pensar, muitas vezes professar o mesmo credo religioso, muitas vezes defender o mesmo partido político. Ele não pode ter ideias diferentes da nossa. Quando não é que a lei de igualdade nos ensina, são iguais perante o Pai. E se somos filhos de um único Pai, somos irmãos. Mas precisamos não apenas falar, somos irmãos. Precisamos sentir na alma aquele que caminha ao nosso lado, que está dentro do nosso lar, que aquele que encontramos na rua é nosso irmão. E passa, muitas vezes, dificuldades ou até maiores que nós. E que merece ser auxiliado, que merece ser reerguido, que merece ser amparado. E muitas vezes está tão fragilizado diante das suas dores que ser carregado. A lei de igualdade nos mostra que não existe superior e inferior. Existem criaturas caminhando de Deus em busca da ascensão espiritual. Isso acontece porque nós não respeitamos os irmãos como eles são, e é isso que a lei de liberdade nos ensina. Nós não respeitamos o dos nossos companheiros. E isso fica tão claro nos nossos de hoje, nas redes sociais. Basta um companheiro fazer um comentário ou colocar que seja diferente daquilo que nós acreditamos, nós já fazemos um comentário contrário e muitas vezes as relações se tornam conflitantes por conta disso. Não respeitamos a opinião do outro, a forma como pensa. Não respeitamos as escolhas que ele faz. E a lei de liberdade, ela é bem clara. Menino, onde começa brilhante. Porque ele é teu irmão. Ele é igual a você. Ele não é diferente. Ele pode estar numa condição social diferente, pertencer a um credo religioso diferente, ele pode ter a pele diferente da sua, mas ele é teu irmão. E ele é respeitado, porque a lei de liberdade nos ensina que nós só somos livres no nosso pensar. No nosso pensar. Mas tomemos cuidado, porque a espiritualidade ela nos deixa bem claro quando nós
movimentamos um único pensamento e insistimos naquele pensamento, nós acabamos por plasmar aquela energia, aquele pensamento em torno de nós, no ambiente onde estamos, dando essas chamadas egrégoras. Somos responsáveis pelo que pensamos também. E mais responsáveis ainda pelo que fazemos nesta nossa caminhada com os semelhantes. Quando o Mestre Jesus era assim, a espiritualidade nos apresenta a lei de justiça, amor e caridade. Esta lei é o ápice da nossa evolução. A vivência da lei de justiça e caridade é alcançar esta tão desejada perfeição que todos nós buscamos, mesmo relativa. Porque a lei de justiça, amor e caridade, observemos, ela começa lá na primeira lei, a Deus. Vai nos amorosamente, vivermos em sociedade, o respeito à vida, não apenas a nossa vida, mas a vida que está à nossa volta. A lei de conservação nos mostrando da necessidade de manter uma harmônica, tudo volta. Mas aí cometemos os excessos, e quando cometemos esses excessos, não respeitando o meio no qual vivemos, destruindo tudo que nos é dado de uma forma tão abençoada. Acionamos a lei de destruição que vem para regenerar e para recolocar tudo no lugar. Nos mostra como o progresso é necessário, mas que esse progresso ele não pode estar aliado ao orgulho e ao egoísmo. Não, nós viveremos num caos, com um progresso intelectual no auge, mas no verdadeiro caos moral. A necessidade de nos reconhecermos como iguais, de respeitar e de cumprirmos com os nossos deveres uns com os outros, da mesma forma que também exigimos que os outros também cumpram para conosco as suas obrigações. E a lei maior, amor e caridade, a justiça para com o nosso semelhante, respeitando os direitos, respeitando o que ele é como ser humano, não impondo a ele nenhum obstáculo para que ele cresça, para que ele progrida, e sim auxiliá-lo nesta caminhada. A caridade que vai além do que hoje muitos de nós entendem que é caridade. Caridade não é apenas de arroz, de feijão, meus irmãos, ou um litro de óleo. A caridade, ela transcende a tudo isso. A caridade é a preocupação, a verdadeira preocupação com o estar do outro. Caridade é boa vontade para com os nossos, no sentido de dar a eles o que eles precisam naquele momento de dor e sofrimento, sem que eles nos peçam. A diligência é auxiliar sem nos preocupar, porque o outro está naquela situação. Caridade é alimentar o outro com a nossa esperança, é reerguer o outro quando ele está caído, vencido na sua dor e no seu sofrimento. Porque quando nós começarmos a vivenciar esta caridade de forma plena, de forma com certeza, os necessitados do alimento material serão muitos. Porque esse nosso sentimento de benevolência, de devotamento pelo bem-estar, pela felicidade do outro, vai ser muito maior, e vai se estender e abraçar a todos antes que eles caiam, antes que eles venham do pão material. Eles serão socorridos das maiores necessidades, que as necessidades surjam.
E aí sim nós teremos entendido, teremos vivido no nosso ser este amor. Este amor que o Mestre Jesus veio mostrar a cada um de nós. O amor que realmente transcende a tudo e nos coloca em comunhão com Deus. E aí nós podemos sentir a presença de Deus ao nosso lado. Essa solicitude divina nos acompanhando. Nós vamos ter percepção de tudo que está se movimentando à nossa volta. Por favor, o que vai nos chegar, mesmo antes que nós venhamos pedir esse socorro. Porque é a solicitude de Deus, é o amor de Deus, é o seu cuidado, é o seu zelo por cada um de nós, seus filhos. E Ele é tão maravilhoso, Ele nos ama tanto, que no momento que Ele estou, Ele percebeu que foi uma criação amorosa. Quando fala, tem uns pequenos trechos que diz isso. Deus fez a luz e Ele é bom. Em outro momento eles dizem, lá na Bíblia, e Deus criou a natureza, as águas, dividiu as águas, viu que era bom. Quando Ele nos criou, Ele viu a criação maravilhosa que Ele havia acabado de gestar. Ele nos concedeu a humanidade, porque quando Ele nos viu, Ele sentiu que não poderia viver sem Deus. E Ele nos abençoou com a imortalidade, com a vida em abundância, fluindo de existência a existência, por amor. E é este amor que nos ampara, é este amor que nos socorre. Mas podemos sim, se nós buscarmos nos aproximar de Deus. Se nós buscarmos, nos mostre o caminho. Não está lá no nosso Evangelho? Buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, pedi e obtereis. Queremos caminhar com Jesus. São os melhores caminhos a serem seguidos. E nós vamos achar as portas onde precisamos bater. E nós bateremos. E estas portas se abrirão. E quando elas se abrirem, estarão os instrumentos dos quais Deus se utilizará para nos socorrer, para nos auxiliar. E aí nós vamos pedir, Ele irá nos ouvir. E o seu amor, a sua solicitude, seu zelo e cuidado um de nós poderá tudo o que nós realmente necessitamos e nos é útil. Mas precisamos dar passos, pequenos, na direção desse Pai lindo, desse Pai maravilhoso. Nós nunca estamos sozinhos. Nunca estaremos sozinhos. Teremos sempre a presença da luz e do amor do nosso Criador, de forma intensa em nossas vidas. Confiemos e caminhemos com a certeza de que Ele é e sempre será. Muita paz, meus irmãos, orações, e busquemos estudar, nos apropriarmos dessas razões da espiritualidade, uma intimidade maior com o Evangelho do Cristo, para que possamos alimentar o nosso ser, o nosso espírito, com tudo que precisamos para vencer todas as dificuldades, nos sentindo plenos de amor e esperança. Muita paz e que Jesus fortemente deixando em nossos corações
a sua leveza e a sua paz. Não a paz do mundo, mas a paz de Jesus. Jesus de Nazaré. Boa noite a todos.